Pode começar? Vocês me avisam? Só um pouquinho. Tá. Para mim, já está aparecendo aqui que está gravando. Então, quero dar boa noite para a Ana Luísa, boa noite para o professor Luiz Fernando, sejam bem-vindos. Professor Luiz Fernando, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite, em especial o convite da Ana Luísa, né, que foi quem te escolheu como banca do relatório dela. E, Ana, eu vou te passar a palavra, você vai fazer a sua apresentação, a defesa do teu relatório. Em seguida, a gente abre para as perguntas, né, do professor, de repente alguma consideração, uma consideração minha, e a gente encerra a tua apresentação e essa é a etapa da tua vida, tá bem? Então, a palavra está contigo, você fica à vontade aí para fazer a sua defesa, a gente vai estar aqui te assistindo, ok? Ok. Boa sorte. Obrigada. Boa noite, eu me chamo Ana Luísa Gomes Martins, sou estudante do Instituto Federal, Campus Santa Rosa do Sul, e hoje eu vim aqui apresentar a minha defesa de estágio. Eu gostaria de começar agradecendo a presença de vocês dois por terem tirado um tempinho para assistirem a minha apresentação. Bom, o meu estágio ele foi feito na área de ovinocultura. Essa é uma atividade que está espalhada por todo o território brasileiro devido à rusticidade dos animais e também à adaptabilidade das ovelhas, o que facilita muito a criação delas. O Brasil, hoje em dia, ele conta com um rebanho de aproximadamente 18,2 milhões de animais, sendo que a maior parte deles está na região Nordeste. No mercado brasileiro, essa é uma atividade que vem crescendo cada vez mais. Isso porque, além de não apresentar nenhuma restrição religiosa, as ovelhas nos oferecem muitos produtos, como, por exemplo, a carne, a lã, a pele e, dependendo da raça, o leite. Mas, apesar disso, a carne ovina ainda possui muitos consumidores restritos, porque, por apresentar uma melhor qualidade nutricional, possui também um valor um pouco mais elevado se comparado à carne bovina. Antigamente, lá pela década dos anos 80, era a região sul do país que possuía a maior parte do rebanho nacional. Mas, com a crise da lã, muitos produtores tiveram que mudar a aptidão de seus animais de lã para corte, fazendo com que hoje em dia a gente tenha em torno de 24% do rebanho. Bom, como eu tinha falado, o meu estágio ele foi feito na área de agricultura. Eu realizei ele lá na Cabanha de Iguaçu, em Santo Antônio da Patrulha, que fica a uns 95 quilômetros de Porto Alegre. A estrada que dá acesso à Cabanha ela é conhecida como Estrada da Viúva e tem um acesso pela rodovia RS 474. O meu supervisor de estágio foi o médico veterinário, Dr. Alexandre Piscinini, e ele teve duração de 180 horas. Foi do dia 6 de janeiro a 5 de fevereiro de 2020. O histórico da empresa. O seu Mário, que ele é o proprietário da cabanha, ele na verdade começou com a criação de gados da raça Santa Gertrudes. Mas como ele não teve os lucros esperados, as expectativas dele não foram atingidas, ele decidiu então migrar para a ovinocultura. Comprou uma carga de ovelhas comum e começou a criar. Foi ganhando experiência, conversando com amigos do ramo e decidiu então que esse seria um viés muito interessante para se manter até os dias de hoje. Atualmente, a cabanha conta com animais de alta qualidade genética da raça Texel e trabalha também com a comercialização de reprodutores e de animais para o abate. A infraestrutura física atual da cabanha. Ela é dividida em dois setores principais. Tem a área interna, que é onde ficam os borregos e os animais que necessitam de algum cuidado especial, e a área externa, que é onde ficam as matrizes reprodutoras. E é dessa que eu vou falar um pouquinho agora. Dentro dessa instalação, bem na extremidade, existe uma baia que é onde ficam os dois carneiros. É nessa primeira foto aqui. Conta também com um bebedouro, que fica no solário, e uma mangueira para o manejo quando é necessário. Ao lado da foto da mangueira tem a foto do solário. Durante o dia, como as ovelhas elas são soltas para o pasto, os carneiros eles têm acesso livre durante toda essa instalação, inclusive o solário. As ovelhas elas são colocadas no pasto num campo que fica longe dessa instalação.
então eles também não têm contato, a não ser à noite, que é onde os carneiros são presos. O chão dessa instalação ele é feito de concreto, mas coberto com cascas de arroz para facilitar a absorção de fezes e urinas e também para ajudar no conforto dos animais. A área interna ela é desmembrada em 4 partes diferentes. Tem uma primeira área com 60 metros quadrados e outras 2 áreas com 126 metros quadrados. Aqui é a foto da primeira área e a segunda área com 126 metros quadrados. Nesse conjunto de áreas tem coxos espalhados por toda a extensão e conta também com 2 bebedouros. Além disso, tem alguns pneus pendurados com sal mineral. A quarta e última parte da área interna é o local de armazenamento, onde são mantidos os sacos de ração, de farelo e grãos. Atividades desenvolvidas. Eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas que eu tinha visto teoricamente, pude colocar em prática. Algumas dessas atividades elas eram diárias, como, por exemplo, a higienização dos bebedouros, a alimentação dos animais da área interna, e também a soltura das matrizes reprodutoras para o campo, no caso das ovelhas, e para o solário, no caso dos carneiros. Tive a oportunidade também de acompanhar algumas consultas com o médico veterinário, de visitar outras cabanhas com a produção de ovinos e também a oportunidade de acompanhar as vendas de reprodutores. E outras atividades que eu vou começar a listar a partir de agora. Começando com o casqueamento. O casqueamento ele é muito importante porque ele evita o desconforto na locomoção do animal, evita também o desenvolvimento de doenças, como, por exemplo, a podridão do casco, que é a que está a imagem, e ele deve ser feito com um cortador de cascos, como esse na imagem. O aparo dos cascos ele foi feito em todo o rebanho, então demorou algumas semanas para que a gente pudesse concluir toda a atividade. Quando, porventura, a gente cortava um pouco mais além do que necessário, quando a gente cortava mais perto da base da unha e acabava sangrando um pouco, a gente aplicava o spray prata para repelir a aproximação de insetos e não gerar uma possível infecção. Aqui é uma foto de depois, vocês podem ver que antes do casqueamento a unha está crescendo para o lado, muitas vezes ela pode crescer para dentro também, e depois do casqueamento, o casco ele já tem um formato mais certinho, que é o ideal. Aqui é um vídeo de casqueamento, eu vou tocar para vocês. Ele está em inglês, mas tem a legenda embaixo. Okay, now, nail is growing over the foot, so we have to cut it back along here, just like your own fingernails needs cutting back. Here. The front, the other side, the front, that's it, yep. Bom, eu não consegui fazer o vídeo durante o meu estágio porque nós estávamos em 2 pessoas, então alguém precisava imobilizar o animal para que o outro pudesse fazer o casqueamento. Então, eu deixei esse vídeo para ficar uma forma mais didática para que vocês pudessem entender do porquê é importante. Como deu para observar ali, ela tirou bastante sujeira debaixo do casco, então ele é muito importante, principalmente para o conforto e para não acumular sujeiras. A tosquia. A tosquia ela também é uma atividade muito importante, principalmente quando está chegando os meses mais quentes. Ela evita o estresse térmico do animal e facilita a locomoção. Além em excesso, ela se torna muito pesada e muitas vezes começa a enganchar nos lugares em que o animal passa, como, por exemplo, as cercas ou até mesmo os arames. E, além disso, ela evita o acúmulo de sujeira e a proliferação de insetos. Ela é indicada pelo menos uma vez ao ano e preferencialmente nos meses de novembro, outubro e dezembro. Pode ser feita de 2 maneiras, através da máquina de tosquia mecânica ou com a tesoura de tosquia manual. Na cabanha nós tínhamos os 2 instrumentos, mas por uma questão de facilidade e rapidez, a gente optou pela máquina de tosquia mecânica.
A tosquia ela foi feita apenas nos animais das matrizes reprodutoras, porque os animais, os borregos, como eles eram muito jovens, ainda não tinha necessidade de fazer a tosquia. Produção de ração. Apenas os animais da área interna consumiam a ração, e a ração era produzida diretamente dentro da cabanha. A formulação foi criada pelo médico veterinário, o médico Alexandre, visando uma boa engorda e nutrição. Os ingredientes utilizados eram farelos de soja, o grão de milho moído e também a alfafa triturada. Todos eles eram colocados no misturador e lá já eram deixados armazenados. A gente fazia a retirada diária só da quantidade necessária. E os animais eles eram alimentados 3 vezes ao dia, pela manhã, meio-dia e à noite. Mas eu fazia só a alimentação da manhã. Meio-dia eu não estava na cabanha e à noite meu horário já tinha parado. Então, só durante o dia. A identificação de ovinos. Existem diversos métodos de identificação. Pode ser feito por sinais, marcas, tatuagens ou brincos, que foi o método utilizado lá na cabanha. A gente identificou apenas os animais que possivelmente seriam comercializados e para fazer a aplicação a gente utilizou um alicate como esse da imagem. Tem que ter muito cuidado no momento da perfuração para não atingir nenhum nervo da orelha do animal e também para não colocar muito na extremidade da orelha, muito na ponta. Porque por ser um objeto móvel, o brinco pode cair com facilidade, fazendo com que a gente tenha que submeter o animal mais uma vez a esse processo. Exames. Durante o estágio, nós tivemos que fazer alguns exames regulares, como, por exemplo, um deles foi através do método FAMACHA e o outro foi para a identificação da idade dos animais. O método FAMACHA, ele consiste na observação da mucosa dos olhos e serve para a gente calcular o grau de anemia de um determinado animal. Como vocês podem ver, é uma tabela numerada de 1 a 5, sendo o número 1 uma posição muito favorável para o animal. E quanto mais esbranquiçada a mucosa dos olhos, mais anêmico o animal está, dependendo do grau, a gente tem que aplicar um medicamento. Durante o exame, a gente não identificou nenhum animal além do grau 3 de anemia. Eles sempre estavam entre 1, 2 e 3. E para esses animais que a gente identificava, pelo menos ali no número 3, a gente já aplicava um medicamento pela via subcutânea. Na verdade, foi um fortificante. O fortificante utilizado foi o Decamin B. A gente optou por essa opção porque, como eles não estavam apresentando um grau tão avançado de anemia, não era necessário um medicamento tão forte. E para fazer a aplicação, a gente usou a pistola. Aqui é uma imagem da mucosa da ovelha. Eu acredito que, de acordo com a tabela, ela esteja ali pelo grau 3, e aqui do lado sou eu aplicando o medicamento pela via subcutânea. O outro exame que eu falei foi para determinar a idade dos ovinos. Esse exame ele pode ser feito de 2 formas. Na verdade, uma forma complementa a outra. Uma é através da substituição dos dentes. Assim como a maioria dos animais, os ovinos têm 2 dentições, temporária e permanente. A temporária ela começa desde os primeiros dias de vida e vai sendo substituída conforme o tempo. Começa com as pinças, o primeiro médio, o segundo médio e assim por diante. E através do desgaste dos dentes, é só a gente observar. Se um animal apresenta um dente um pouco menor, um dente mais gasto, esse dente pertence a um animal mais velho. E caso o dente esteja um pouco maior, como esse da imagem, ele provavelmente é pertencente a um animal mais novo. Remoção de bernes. Bom, os bernes, eles são larvas que penetram na pele de ovino, de bovino, caprino, e a mosca causadora desses bernes é a Dermatobia hominis. Essa mosca, para completar o ciclo, ela precisa depositar os seus ovos em um inseto um pouco menor, como, por exemplo, uma mosca doméstica ou até mesmo um mosquito.
Esse inseto um pouco menor, ao pousar na pele do animal, solta as larvas que penetram no pelo e depois na pele e é aí que se instalam, podendo causar feridas, como essa na imagem. Além de ferida, causa muita dor e também um odor muito ruim. Bom, para a gente evitar que o ciclo da mosca se complete, a gente tem que ter algumas atitudes básicas, como, por exemplo, manter a instalação dos animais bem limpa, deixar o lixo longe das instalações e também cuidar, observar e tratar dos machucados que os animais criam, para não chegar a esse caso igual da ovelha. Aqui é o peito da ovelha. Para esses animais que já estavam infectados com a larva, já chegaram nesse grau ali bem crítico, a gente imobilizava e fazia a remoção da maior parte das larvas que a gente conseguia com uma pinça. Além disso, a gente aplicava o medicamento Cooper, que é esse aqui de cima, que tem a função cicatrizante e ele também impede que o oxigênio chegue até as larvas, fazendo com que elas subam para a superfície, facilitando então a sua retirada. Confinamento de ovinos. Bom, o confinamento de animais é um sistema de manejo que visa a engorda dos animais em questão para o abate. Além de todas essas atividades que eu citei acima, a gente estava preparando a cabanha para o recebimento de uma carga de ovelhas que entrariam para o confinamento. Era a primeira vez que o seu Mário estava trabalhando com isso, então a gente teve que reorganizar toda a cabanha. Nós aumentamos a capacidade hídrica dos animais, montamos mais coxos para eles se alimentarem e também tivemos que realojar os borregos da área interna para a área externa. Assim que eles chegaram, nós já tínhamos a dieta pronta. A dieta ela foi criada por mim, pelo seu Mário, que é o proprietário, e também com o médico veterinário, o Dr. Alexandre. Ela foi dividida em duas fases, a fase da adaptação e a fase da engorda. Eu só tive a oportunidade de acompanhar a fase da adaptação, porque a fase da engorda já estava na hora de voltar para a escola e o meu estágio já tinha acabado. Bom, outra coisa que nós fizemos assim que eles chegaram foi também o casqueamento de todo o lote, fizemos a vermifugação e a vacina contra a clostridiose. A clostridiose ela é uma doença causada por uma bactéria do gênero Clostridium, e essa bactéria ela pode atingir diversos sistemas, como, por exemplo, o sistema muscular, podendo causar o carbúnculo sintomático e o edema maligno, o sistema gastrointestinal, causando hepatite necrótica, a doença do rim polposo e a hemoglobinuria bacilar, e o sistema neurológico, podendo causar o botulismo ou tétano. Claro que foram apenas alguns exemplos que eu separei para deixar bem didático. Bom, um dos motivos pelo qual a gente fez o realojamento dos borregos foi justamente a clostridiose. Antes, os animais que ficavam na área interna, eles foram realojados para a área externa, para não ter um contato direto e acontecer uma possível contaminação cruzada. Então, durante o dia, como as ovelhas elas iam pastar, os borregos eles tinham acesso livre de uma ponta a outra, enquanto os carneiros ficavam no solário, e durante a noite, os carneiros voltavam para a baia, as ovelhas ficavam nas suas instalações e os borregos eram colocados no solário. E é isso. Bom, considerações finais. Considerações finais, na verdade, eu não vou falar o que está no meu relatório, porque foi uma coisa totalmente inesperada, tudo o que aconteceu nesses últimos anos. Eu primeiro quero agradecer ao professor Rafael por toda a paciência, por todo o carinho e por toda a dedicação. E por ter me ajudado tanto, me fez criar questionamentos que antes eu não tinha, percepções como técnica que antes eu não percebia que tinha, e também ao professor Luiz Fernando, que foi meu professor durante esses 2 anos, claro, de formas diferentes, mas nunca deixou de ser especial. E quero dizer que essa foi uma experiência muito diferente do que eu esperava. Eu fui para outro lugar com pessoas estranhas,
e eu tive a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi teoricamente. E, bom, eu não esqueço até hoje, e eu tenho certeza que essa vai ser uma experiência que eu vou levar para a minha vida toda. Eu vou ter 30 anos e vou conseguir falar exatamente tudo que eu aprendi. Então, fica aqui o meu muito obrigada e o meu finalmente por estar apresentando o meu relatório, essa fase final que é muito importante para todo mundo. E eu quero agora saber de vocês se ficou alguma dúvida. Muito bem. Parabéns, Ana, pela apresentação. Você fez em 19 minutos. Tranquilo, né? Bem segura. Toma uma aguinha aí. E aí, já de imediato, eu vou passar a palavra para o professor Luiz Fernando, que vai fazer as considerações dele e vai bater um papo com isso, tá bom? Professor Luiz Fernando. Obrigado, professor Rafael. Boa noite, professor Rafael. Boa noite, Ana Luísa. Me sinto honrado pelo convite que fizestes, né? Fiquei muito contente em participar da tua defesa. Gostei muito. Realmente, tu é mais uma estudante que mostra, né, Ana, o quanto é importante na estrutura curricular a defesa de estágio. Tá? Vocês se preparam, vocês estudam, vocês veem como que realmente é o mundo do trabalho, né? E vocês adoram essa parte aí. Né? Tanto é que tu está me dizendo, mesmo sabendo que tu não vai seguir na área, está numa área completamente diferente, mas é uma experiência de vida que tu não vai esquecer nunca. E isso para nós é importante. Né? Foi a primeira vez que eu coloquei a mão na massa, assim, de verdade, então foi muito bom, foi muito gratificante ter a oportunidade de ter feito uma atividade como essa. Eu percebi, né, que tu não teve dificuldade na realização das práticas, tu estava lá ajoelhada, examinando, limpando. Né? Gostei muito da tua justificativa também, porque que tu não fez o filme, pegou um filme na internet do casqueamento, tá? Quando tu disse que ia ter um filme em inglês traduzido, eu disse, opa, tem alguma coisa aí que não está fechando. Claro, depois saiu muito... Tu justificou, né? Tu saiu sim, muito. Sim. Tu justificou por que tu não fizeste, né? Mas assim, Ana, sempre a defesa de estágio é importante também para nós nos reciclarmos e ver o que está acontecendo também aí fora no mundo do trabalho, tá? A gente conhece toda a região ali, a gente sabe como é que é Santo Antônio da Patrulha. Eu queria saber de ti, por que o senhor Mário Moreira optou pelo Texel? Eu sou apaixonado pelo Texel, mas por que ele fez essa opção? Sabe me dizer? Bom, ele sempre falava que tinha uma admiração pela raça Texel e também eu acredito que, de certa forma, ele tem achado uma maneira de obter lucros com ele, porque a gente sabe que é uma raça com muitas características específicas e ele, no rebanho dele, ele tinha todas elas, eram todos os animais de alta qualidade genética, e eu acho que foi por isso que ele optou, por ser uma coisa tão específica, tão exata, e ele falava que ele gostava disso, ele gostava de tudo certinho, e além disso ele tinha muita admiração pelos animais. Ele falava de outras raças, falava que tentou, mas não tinha o... Como é que é? Ele não tinha alcançado o objetivo dele ainda, não tinha conseguido ter a satisfação profissional com que ele teve com a raça Texel. Ana, o senhor Mário Moreira, a criação de ovinos para ele é uma atividade, um hobby, ou uma atividade econômica? Não, hoje em dia ele trabalha só com a cabanha. Só com a cabanha. E tu percebe que é uma atividade que dá uma condição de vida, remunera bem o produtor rural. Ele está satisfeito com a atividade? Como? Eu não te ouvi. Ele está satisfeito com a atividade? Sim, sim. Hoje, ele, apesar de todas as dificuldades que ele teve até chegar ao resultado que ele tem hoje, ele disse que não se arrepende de nada, que deveria até ter começado um pouco mais cedo do que ele começou. Ana, o Mata Bicheira Cooper, eles só tinham essa opção para o controle das bicheiras, das mias, dos bernes, das miases, ou eles tinham outra opção? Tu não sabe por que ele fazia essa opção do Cooper, da latinha? Na verdade, o outro medicamento que a gente tinha para aplicar nos ferimentos era o spray prata. Certo. Mas entre o Cooper e o prata, eles preferiram utilizar o Cooper justamente
por essa questão de trancar o oxigênio das larvas para fazer com que elas subam para cima. E funcionava perfeitamente? Funcionava. Por incrível que pareça, a gente aplicava o medicamento, ela ficava ali imobilizada, e depois de uns 2 minutos, as larvas já começavam a subir aos poucos. É um problema sério essa questão das mias, das bicheiras nas ovelhas? Percebeu se isso é uma coisa frequente ou não? Na cabanha, a gente teve só 2 animais que estavam contaminados ali daquela forma bem crítica, com as feridas abertas. Certo. Outros até tinham, mas já estava sendo tratada. Com as feridas mais críticas ali, eram só 2 animais. Ana, eu me dou satisfeito com a tua defesa de estágio, fico muito contente com a tua desenvoltura, com a tua alegria, né, de ter feito o curso conosco, de estar no nosso instituto, né? Uma pena que nós não podemos conviver o terceiro ano juntos. Sim. Professor Rafael, eu considero, então, a defesa da Ana Luísa, além de satisfatório, excelente foi a defesa dela, né? Muito boa mesmo, tá bom? Estou satisfeito. Obrigada, e passo a palavra ao professor orientador, professor Rafael. Muito bem, obrigado, professor Luiz Fernando, obrigado pelas considerações. Ana, eu acabei não fazendo perguntas ao longo dos teus relatórios ali, das conversas que a gente teve, porque eu sei que você está bem segura com relação a isso, né? E aí me surgiu algumas curiosidades, como, por exemplo, por que essa podridão dos cascos ali que você comentou, ela era uma coisa recorrente ou era um ou outro animal que tinha, e você saberia me dizer por que isso acontecia? Na verdade, lá na cabanha não tinha nenhum caso de animal com a podridão do casco. Todos os animais, os cascos estavam em perfeito estado, a não ser o crescimento excessivo. Por isso que a gente fez questão de fazer o casqueamento, justamente para não desenvolver nenhum caso da podridão, porque a gente sabe que é bem difícil de tratar, e, enfim, lá o chão pode acumular muita sujeira, então eles não deixaram nenhum animal chegar a esse ponto. Como tem que ser, né? A gente agindo sempre na profilaxia, né? Para que... Exatamente, não tratar de fora para não precisar tratar de dentro. Certo. Sobre ali a famacha, você disse que vocês não acharam nenhum animal abaixo do grau 3, né? Isso. E também como tem que ser, porque se a gente começar a observar isso, principalmente o animal já vai ficar bem mais debilitado, já começa a ter algum prejuízo econômico, né? Sim. Que tipo de manejo que vocês fazem lá, o que era feito lá para minimizar essa questão da verminose? Saberias me dizer? Bom, além de fazer a vermifugação de acordo com o tempo adequado, eu não pude acompanhar nenhuma vermifugação das matrizes reprodutoras, que foi aonde nós mais fizemos o exame. Mas o seu Mário tinha toda a tabela das vacinas, da vermifugação, tudo direitinho. Então, eu acredito que esse seja um dos métodos de controle. E, além disso, a gente sempre estava fazendo os exames. O servidor lá da cabanha sempre falava que estava sempre de olho. E também cuidar da questão dos vermes, né? Porque, na verdade, existe um verme que ele se alimenta do sangue dos animais, que é o que normalmente causa a anemia. Então, era um dos métodos era esse. Justamente, esse verme ele se chama Haemoncus contortus, tá? E ele utiliza dos ovinos como hospedeiro, né? Sim. 95% da infestação dele está no ambiente, está na pastagem. Por isso que eu te perguntei que tipo de manejo que eles faziam lá para que os animais estivessem sempre ali acima do nível 3, né? Eles tinham piquetes, muitos piquetes, eles têm vários maneiros, né, que a gente pode fazer que não está descrito no teu relatório e que me veio a curiosidade, como essa, por exemplo. Eles tinham muitos piquetes lá, os animais eram criados num piquete único, todo mundo junto ali? Não, eles tinham vários piquetes divididos
e a gente sempre estava fazendo o tratamento da pastagem, sempre verificando, sempre tratando da forma correta para que não acontecesse, para que não acontecesse um grau maior do que o número 3. Abaixo, né? Certo. E aí você disse também com relação ali que ele comprou um lote de animais, né, para confinar, certo? Isso. Por que ele resolveu confinar os animais? Sabe dizer? Ele, na verdade, estava começando uma nova experiência. Ele estava querendo, fazer a engorda dos animais para, então, fazer a comercialização. Depois de um tempo, depois que eu já saí do estágio, eu chamei o seu Mário novamente, perguntando como que foi a experiência. Ele disse que não se agradou muito, não teve uma boa adaptabilidade, enfim, foram várias burocracias dentro da cabanha que não deram certo. Então, ele decidiu deixar de lado a atividade e se manter de novo só com a comercialização ali da raça Texel e com seus ovinos. Mas não teve nenhuma motivação específica para que ele começasse o confinamento. Ele conversou com alguns amigos ali do ramo, inclusive uma das cabanhas que a gente conheceu foi justamente de confinamento. Então, foi conversando, ele deu um estralo assim na cabeça dele e se perguntou por que não, né? Mas viu que não era o que ele queria. Porque me passou pela cabeça que ele pudesse estar recebendo um valor a mais pelo fato dos animais estarem mais bem conformados, estarem mais bem acabados para o momento do abate, né? Exatamente. Mas isso não aconteceu, então. Provavelmente, se ele não ficou feliz, é porque ele melhorou os animais dele, mas ele não teve nenhum retorno, assim, né? Tinham prometido para ele que ele faria o confinamento ali dos animais e já teria alguém para comprar, mas não foi isso que aconteceu. No fim, eu não entendi direito, porque ele falou de uma forma bem brava, bem irritada, mas no fim não deu certo e ele decidiu, então, não continuar. Então, hoje a cabanha é só com uma reprodução de ovinos da raça Texel. Entendi, porque eu acho que é porque geralmente acontece isso mesmo, as pessoas investem no valor pensando que vão ter um retorno. Exatamente. E aí verificam que não é bem aquilo que... não foi o que ele esperava, enfim, foi muito trabalho para pouco retorno, segundo ele. Certo. Bom, da minha parte eu também estou satisfeito, parabenizar mais uma vez a sua defesa, a sua apresentação, o seu estágio, te desejar boa sorte, tá, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, né? De agora para frente vocês, já, como você disse, já passou por vários trabalhos aí, né? Sim. Então a gente começa já a criar algumas responsabilidades, criar nossa própria independência. E eu quero dizer que o Campo Santa Rosa do Sul vai estar sempre de portas abertas para vocês. A gente tem alguns cursos superiores lá, cursos de pós-graduação, e caso vocês sintam a necessidade de retornar, a gente vai estar lá sempre à disposição. Além do mais, também quiser matar a saudade um pouquinho, a gente vai estar lá trabalhando. Eu estou morrendo de saudade de lá, de tudo, do tudo, eu estou com saudade de lá. Então, se nós tivéssemos... Deixa eu fechar um pouquinho aqui, que está chovendo, está fazendo um pouco de barulho, só um pouquinho. Quem sabe eu volte lá como professora, não sei. Olha aí. Por aí, né? Nada é impossível, e o mundo é redondo e dá voltas, né? Ele gira. Exatamente, olha só como a gente está hoje, né? Ninguém esperava por essa reviravolta, mas... Sim. Mas, Ana, se nós estivéssemos ali no presencial, existe uma ficha que a gente precisa preencher, né? Assim como você já deve ter encaminhado lá para o SEGEX a ficha da empresa, né? Da avaliação da empresa. Sim. Essa ficha, o professor acredito que já meio que já deu a nota dele por dizer ali que a tua apresentação estava excelente, né? Então, imagino que seja 10, é isso, professor? Isso, professor Rafael. Isso mesmo. Tá. E da minha parte também, você tem essa nota, então já sabe aqui informalmente que a tua nota é 10 em função da tua apresentação e também do teu relatório, tá?
Tá bom. Eu não sei se você quer fazer alguma consideração, falar um pouquinho mais, eu vou abrir a palavra para você, depois para o professor Fernando, e por fim a gente finaliza esse encontro aqui e encerra esse processo, ok? Fique à vontade, então. Como eu já falei, eu só tenho a agradecer. Eu não agradeci meus pais, eles vão ver esse vídeo, então fica aqui o meu muito obrigada para eles, que nunca me deixaram me desmotivar. A gente teve que se reinventar de várias formas. Olha a situação que a gente está agora, apresentando por vídeo. Mas, enfim, fica aqui o meu muito obrigada e o meu finalmente, porque, olha, foi adiada essa defesa, mas finalmente. Professor Luiz Fernando. Ana, como professor Rafael, também desejo sucesso, felicidades na tua vida profissional, na tua vida pessoal. Continue sendo essa menina maravilhosa que sempre foi, tá bom? Sinto muita saudade também, tá bom? Tudo bom, querida. Bem, para finalizar, como você falou, né, dos seus pais, a gente sabe que por trás de nós, né, da nossa formação como um todo, tem os nossos pais, então eu quero deixar aqui também os parabéns aos seus pais pela educação, pelo cuidado que teve ao longo e pela confiança também no Instituto Federal Catarinense como Santa Rosa do Sul, por te colocar lá e confiar em nós um pedacinho da sua educação, né? E, enfim, aos meus colegas, agradecer todo mundo e nos colocar mais uma vez à disposição, que é para isso que a gente está lá. Então, eu vou encerrar esse processo, eu vou finalizar a gravação, deixar um abraço a você, aos seus pais, professor Luiz Fernando, muito obrigado. Ana Luísa, muito obrigado. Fiquem com Deus, tenham todos um ótimo final de semana, tudo de bom aí. Obrigada, boa noite para vocês também. Tchau. Tchau. Até mais.